Muito bem, boa tarde, senhoras, senhores, senhoritas, senhoritos. Nós vamos começar agora mais uma videoaula de biologia, certo? E a nossa videoaula de hoje é sobre meiose, ok? De novo com a nossa excepcional ajuda dos nossos NEI, ok? E a nossa plateia também. Muito bem, salva de palmas para a nossa plateia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre meiose, que é o segundo tipo de divisão celular, que tem um único objetivo principal, qual que é? É a reprodução sexuada, tá? Então nós vamos ter a mistura do material genético, reprodução sexuada, formação dos gametas. Então aqui está mostrando papai, mamãe, os 3 filhinhos, cada filhinho é diferente do outro, devido a alguns eventos que vão acontecer aqui na meiose, que a gente vai ver em instantes. Pode soltar o vídeo ali, por favor, muito obrigado. Se na mitose é o tipo de divisão que acontece no corpo todo, ok? Na meiose nós temos um único lugar que vai acontecer esse tipo de divisão celular, que são as gônadas, testículo no homem e ovário na mulher, certo? Nós temos as células diploides 2N que vão formar as células haploides, espermatozoide N igual a 23 e óvulo N igual a 23 também. Mostrando aqui a gente vai ter o que? A espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, ok? Diferenças básicas da mitose com a meiose. Isso daqui é muito importante para a gente entender alguns pontos, bateu o sinal, tem mais um tempinho aí, principais entre os dois. Dentro de instante você vai pausar para mim, deixa só aparecer mais um negocinho aqui. Apaga a propaganda de novo, Ney. Muito bem, o Ney está ficando cada vez mais eficiente. Agora não precisa mais minimizar a tela para o Ney apagar a propaganda. Você pausou já, Ney? Não, mas não é para pausar ainda. Por favor, solta aí. Até aparecer um negócio que eu vou falar. Agora sim, Ney, pode pausar. Muito bem, obrigado. Então, principais diferenças da meiose com a mitose. Primeiro, a meiose são duas divisões celulares. Então a gente tem a meiose 1 e aqui a meiose 2. E a mitose é uma única divisão celular, certo? Então essa é a primeira diferença. Segunda diferença, na mitose formam-se duas células filhas apenas. E na meiose formam-se 4 células filhas, certo? Segunda diferença. Terceira diferença, nós temos que na mitose as células filhas são iguais entre si, são idênticas. Na mitose elas são idênticas. Já na meiose as células filhas são todas diferentes entre si, certo? E a última diferença, eu não lembro qual que mais é, essa é a quarta, quinta, sexta. Diferença é que na mitose as células filhas são 2N, são diploides, têm a mesma quantidade de DNA do que a célula mãe. Já na meiose, as células filhas são haploides, N, tem a metade da quantidade de DNA do que a célula mãe. Pode soltar, Ney, por favor. Tá com sono, Ney? Tá meio monótono a minha aula, Ney? Então tá bom. Muito bem. Nós temos aqui então fases do ciclo celular de novo, intérfase G1S, G2, depois a gente vai ter meiose 1, meiose 2, ok? No período da intérfase, nós temos a duplicação do DNA, ok? Mostrando aqui as cromátides irmãs. Duplicação dos centríolos também, certo? E já a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira fase aí. Ele está mostrando aqui a condensação dos cromossomos, mas tecnicamente só vai acontecer na primeira fase aqui, que é a prófase 1. Relembrando de novo, centrômero e as cromátides irmãs. O centrômero liga as cromátides irmãs e ajuda na separação delas, quando elas se ligam lá nas fibras do fuso. Essa plateia aqui vai tirar 10 na minha prova amanhã. Eu sei também, graças a Deus. Ó, pausa aí, Ney. Você vai ter que voltar um pouquinho porque eu comi bola. Eu fui elogiar vocês, aí você volta um bolinho. Aí, tá bom, prófase 1. Já tá ótimo, Ney. Isso é maravilha. A prófase 1, ela é dividida em 5 fases diferentes, certo? Primeira fase, eu vou falar o que acontece nessas fases. Primeira fase é chamada de leptóteno. No leptóteno, que é a primeira fase, os cromossomos estão se condensando. Lepto significa
fino, então eles estão mais fininhos, aí eles começaram o processo de condensação, certo? Essa é a primeira fase. Segunda fase é o zigóteno. Zigo significa pareamento ou emparelhamento. Solta aí, Ney, agora para mim, por favor. Muito bem. A gente vai ver que os homólogos vão se parear, ok? Pausa de novo, Ney, por favor. Pode mexer no cabelo, por favor, presta atenção. Depois você mexe no cabelo. Tá? Então, segunda fase, que é o zigóteno, esses cromossomos homólogos vão se parear, tá? Então a gente sabe que eles são homólogos pelo tamanho e pela posição do centrômero. E aí eles vão formar o que a gente chama de sinapse, que é essa ligação entre os homólogos. Essa é a segunda fase, zigóteno, pareamento dos cromossomos homólogos. Certo? Solta, Ney, de novo. Muito bem, agora está esperto, hein? Terceira fase é a fase mais importante que a gente tem. Vai acontecer um evento muito importante na biologia. Você vai pausar de novo, Ney, em instantes. Aguarde só um momentinho, que é o crossing over. Instantes, calma, ainda não. Agora sim, pode pausar. Muito obrigado. Então, terceira fase é chamada de paquíteno. Paquis significa grosso, espesso. Nesse momento, no paquíteno, que é a terceira fase da prófase 1, é o momento que os cromossomos estão mais condensados, eles estão mais grossos. E aí eles podem ou não, vejam bem o condicional, eles podem ou não trocar de pedaços. Então, crossing over, ou a permutação, o que é? Deixa eu definir para vocês. Crossing over ou permutação, não vale rir. Crossing over ou permutação, o que é? É quando os cromossomos eles vão trocar de pedacinhos. Então é chamado de troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, certo? Tá? Então isso acontece na terceira fase, que é o paquíteno. Mano, a sua mão é muito gigante. Tem que ser proporcional, Ney. Então, paquíteno é a troca dos pedaços entre os cromossomos homólogos, que é o crossing over, tá? Então a gente vai ver que aqui o cromossomo rosinha, vai que se ligar pode com ser azul, da mãe, vai trocar com um pedacinho do azulzinho do pai. Então eles trocaram e misturaram os genes. Qual que é o significado biológico disso? Que quando você embaralha os genes, as características vão se misturar também e novas características podem surgir. E aí a seleção natural, que é um dos mecanismos evolutivos que existe, vai agir em cima dessa variação de características, dessa variação dos genes. Isso é muito importante em termos genéticos e evolutivos. Tá bom? Então, terceira fase, crossing over, permutação. Quarta fase, calma um pouquinho, Ney, espera aí. Quarta fase, nós temos... esqueci a quarta fase agora, espera aí que deu um branco. A quarta fase, etóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, muito bem. Quarta fase é o diplóteno, por que ela tem esse nome? Diplo significa duplo, certo? E aí o que vai acontecer? Quando eles trocaram de pedacinhos, quando a gente olha no microscópio, a gente consegue ver os bracinhos dos cromossomos cruzados. Isso é chamado de quiasma, certo? Quiasma são os bracinhos cruzados. E a gente consegue visualizar isso no microscópio, tá? Por isso que é chamado de duplo, né? Porque a gente vê eles com os bracinhos cruzados. Então, a quarta fase, que é o diplóteno, a gente consegue visualização dos quiasmas. E a quinta e última fase, agora sim, a diacinese. Solta de novo, Ney, por favor, o Ney e o seu cabelo e Ney. Eles separam os quiasmas aqui, ok? Então terminou a prófase 1, certo? Vamos começar a segunda fase, que é a metáfase 1, ok? Então, vejam bem que os cromossomos continuam pareados, os homólogos estão pareados, eles vão se ligar nas fibras do fuso e vão se posicionar aqui na região do equador celular, ok? Então, cromossomos homólogos ainda pareados vão se ligar pelos centrômeros nas fibras do fuso. A diferença da mitose com a meiose. Na mitose, o cromossomo fica sozinho ligado na fibra do fuso. Na meiose, nós temos os pares de homólogos juntinhos ligados aqui nas fibras do fuso, ok? E aí, o que ele chama aqui de prometáfase, né, que é uma fase intermediária entre os dois. Metáfase, cromossomos aqui no equador celular, formando a placa metafásica. Anáfase 1, isso aqui é interessante, são todas as
possibilidades de combinação entre os pares de homólogos. Anáfase 1. Separação dos cromossomos homólogos e migração deles para os polos opostos da célula. Telófase 1. Ocorre a citocinese, divisão da célula, a carioteca se reorganiza e os cromossomos se descondensam, terminando aqui com a citocinese na telófase 1. Fala, plateia. Ele faz Faz põe. Isso mesmo. Ai, é a corda. Não. O barbante. É, isso aí. Isso, Sim, ok? sim. Pausa de novo um pouquinho, Ney, por favor. Muito bem. Então, terminado, muito bem. Terminado a meiose 1, nós temos a formação de duas células filhas, tá? Nessa fase é importante, essas duas células filhas, elas já têm a metade da quantidade de DNA, só que os cromossomos ainda estão duplicados. Então, a segunda divisão celular, que é a meiose 2, vai ser exatamente igual à mitose, que vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Na primeira meiose aconteceu a separação dos cromossomos homólogos, os homólogos se separaram. Na meiose 2, as cromátides irmãs vão se separar. Solta aí de novo para mim, por favor. Muito bem, vai começar então a prófase 2, né? Centríolos formando as fibras do fuso, a carioteca se desorganizou, os cromossomos se descondensaram. Metáfase 2, esses cromossomos vão se ligar então aqui nas fibras do fuso e vão se dispor na região do equador celular, formando o que a gente chama de placa metafásica, metáfase 2. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs e migração para os polos opostos da célula. Telófase 2, divisão da célula, a carioteca volta a se organizar e os cromossomos se descondensam. Pausa de novo, né, por favor. Volta um golinho de novo, só um pouquinhozinho. Dá play e pausa de novo. Pera aí. Pausa agora. Muito bem, maravilha. Cinema, uma salva de palmas para o nosso Ney, por favor. Muito bem, vocês estão vendo quantas pessoas nós temos aqui assistindo na nossa plateia, nossa aula. Ó, então uma coisa importante para vocês verificarem isso daqui é o seguinte, que ao final da meiose essas quatro células são diferentes entre si. Por quê? Essa célula aqui tem dois cromossomos azuis e um rosa. Essa tem dois azuis e um rosa, mas com os pedacinhos trocados. Então é diferente, misturou as características. Essa tem dois rosa e um azul, também com um pedacinho trocado. E essa daqui também dois rosa e um azul, esses dois com pedacinho trocado. Então cada uma dessas daqui vai formar um gameta diferente e esse gameta então tem uma probabilidade de se encontrar com outro gameta, vai se encontrar com outro gameta e aí pode gerar um novo indivíduo, um novo ser vivo. E aí ele vai ter essas características, que podem ser misturadas ou não. Solta de novo, Ney, por favor, para a gente finalizar o nosso vídeo. Então, a importância do crossing over na biologia, né, é que ele vai misturar essas características na reprodução sexuada, onde vai acontecer a recombinação dos gametas, né, essas características vão se misturar, então espermatozoide e óvulo vão se encontrar e vão formar, né, esse novo indivíduo 2N igual a 46. Pausa de novo aí para mim, por favor. Indivíduo 2N novamente igual a 46 cromossomos, vindo de um espermatozoide N23 cromossomos, óvulo N23 cromossomos, que surgiram a partir da meiose. Ok? Eles vão se fecundar e vão produzir um novo indivíduo, um novo ser vivo. Eu espero que novamente vocês tenham gostado da nossa videoaula. Ok? De novo nós vamos terminar essa nossa videoaula. O que vai ter agora? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha para os seus amigos, pra gente ficar famoso. 1 milhão de inscritos, professor. Muito bem, YouTube exatamente. tá dando mais dinheiro do que ser professor hoje em dia. Mas eu vou continuar sendo professor, tá bom? Não, mas aí vai ser seu hobby. Vai ser pro hobby só, porque... exatamente. Muito bem, maravilha. E pra gente acabar de novo, vamos tocar de novo mais uma musiquinha. Sim? Então vamos lá, mais uma musiquinha. Dança hula hula, Maravilha. professor. Hã? Dança hula hula. Hula hula? Eu não sei Assim, dançar hula ó. hula. Vai. Isso. Cadê a Peus pra tocar Moana aqui?